Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 19, no finalzinho do versículo 19. Quero destacar bem aqui esse trecho. Diz assim: e dito isto, disse-lhe: segue-me. E no finalzinho do verso 22, segue-me tu. Agora, vamos voltar um pouquinho a nossa Bíblia, lá para o capítulo 12, versículo 26. Capítulo 12, versículo 26. Diz assim a Sagrada Escritura: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, pedimos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração através, Senhor, da sua palavra. Em nome de Jesus. Que a verdade, Senhor, se manifeste a nós. Tudo que nós vamos falar seja realmente conduzido pelo Espírito Santo. O Senhor nos faça entender o que está escrito. Ao mesmo tempo, Senhor, que também nos faça receber a sua palavra com fé, com obediência, com submissão, com alegria, no nome de Jesus. Senhor, perdoa qualquer pecado em nossa alma neste momento, em nome de Jesus. E nos ajude, Senhor, nos fortaleça. Para a sua glória, para o nosso bem presente e eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para essas palavras tão pequenininhas, mas que são tão importantes, irmãos. O final do versículo 19, segue-me. O final do versículo 22, segue-me tu. E o versículo está lá no capítulo 12, que eu li com vocês, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Siga-me. Então, veja que aqui o Senhor Jesus Cristo ele está falando de seguir a Ele. Isso é a vida cristã, seguir Jesus. Eu estou chamando a atenção de vocês aqui, hoje à noite, para essas palavras, irmãos, que elas estão no trecho que nós já temos estudado, que nós estudamos até semana passada, até o versículo 19, e vamos, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, semana que vem, vamos estudar o versículo 20 e o 21. Mas antes de eu realmente entrar nos detalhes do 20 e o 21, irmãos, eu achei hoje muito importante nós olharmos essas palavras aqui. Do final do 19, segue-me, e do final do... aliás, nós vamos estudar do 20 ao 22, perdão. Então, no final do 22, segue-me tu. Antes de nós entrarmos nesses 3 versículos, numa exposição destes 3 versículos, nós devemos realmente, irmãos, olhar para essas palavras aqui, que aparecem aqui, que são muito destacadas. E quando nós olhamos para este seguir Jesus, nós vamos observar o seguinte. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que nós já temos estudado aqui nos últimos domingos. Nós vamos observar que esse seguir Jesus é um seguir Jesus até a glória. É um seguir glorioso. Então, o cristianismo, ele é seguir Jesus. E este seguir o Senhor Jesus Cristo é um seguir até a glória. Se nós formos olhar o versículo 19, que diz: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Vejam, glorificar a Deus. Então, é um seguir o Senhor Jesus Cristo glorificando a Deus. Esse seguir produz glória.
esse seguir, o resultado deste seguir é a glória de Deus. Então é um seguir glorioso. Então, já falei aqui. Primeiro, o seguir é seguir a Cristo. E seguir a Cristo, irmãos, é o verdadeiro cristianismo, é a vida cristã, seguir a Cristo. 2 vezes o Senhor fala aqui para Pedro, segue-me. Quando ele fica curioso sobre a vida do outro discípulo, João, Jesus corrige, nós vamos ver essa curiosidade semana que vem, mas eu não vou falar ainda agora, mas Jesus mostra para Pedro, não fique curioso quanto à vida de João, mas quanto a ti, segue-me. Então veja que o Senhor Jesus Cristo ele está colocando isso como algo fundamental. E é o verdadeiro cristianismo, seguir o Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa que eu falei já, é que este seguir é um seguir glorioso, é um seguir que vai levar a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso no final. Mas há uma terceira coisa aqui, meus irmãos, que esse seguir o Senhor Jesus Cristo é um seguir também que envolve sofrimento. Sofrimento. Porque o Senhor Jesus Cristo diz aqui, que já estudamos, que quando ele era moço, ele fazia o que ele queria, se vestia e saía, mas quando ele for velho, vão cingi-lo, vão amarrá-lo e vão levá-lo para a morte. E aí, o João interpreta, o evangelista, no versículo 19, ele interpreta isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, disse isto, significando com que morte, veja, morte havia de glorificar a Deus. Então nós temos 3 coisas aqui, eu quero enfatizar muito essas 3 coisas hoje à noite. Tá? Seguir Jesus Cristo é o verdadeiro cristianismo. Seguir a Cristo é o verdadeiro cristianismo. Só que esse seguir a Cristo, em segundo lugar, é o seguir que todo ele, e especialmente no final, é para a glória de Deus. O resultado é para a glória de Deus. E em terceiro lugar, é um seguir de sofrimento. É um seguir de sofrimento. Então eu poderia colocar assim, eu coloquei até no panfleto que eu publiquei no nosso grupo do WhatsApp e nas redes, sobre a pregação de hoje à noite, eu acho que eu coloquei assim lá, né? Se eu estiver enganado, mas mais ou menos assim, é um seguir no sofrimento e na glória. É um seguir a Cristo no sofrimento e glória. Então, isso não tem como escapar. Isso não tem como escapar. E aí, meus irmãos, nós entramos num outro aspecto. Por quê? Porque nós temos que pensar agora também que existe um outro tipo de vida, que é a vida normal, que é a vida natural do homem sem Jesus Cristo, que é claro, sem Jesus Cristo, um homem que não segue Jesus, um homem que não anda nos caminhos de Cristo seguindo Jesus, é um homem normal, é um homem que não é crente, é um homem não convertido, é um homem não cristão ou um homem falsamente cristão. Então, este homem, ele como o homem natural, como o homem Adão, ele não segue Cristo, ele segue Adão. E toda a vida dele é uma autoglorificação. Ele está buscando uma glória para si mesmo, ele busca uma glória diferente desta glória aqui, que o Senhor Jesus Cristo está mostrando, está falando aqui. Ele busca uma autoglorificação. Isso é típico de Adão. Quando Satanás disse para Adão, sereis como Deus, lá no Jardim do Éden, ele estava falando exatamente isso, ou seja, ele estava dizendo, propondo para o homem, vejam só, uma quebra da obediência a Deus, ali no Jardim do Éden, e que o homem, em vez de viver para a glória de Deus, o homem estivesse buscando a autoglorificação, a glorificação de si mesmo, e a glorificação, portanto, que é agora dos filhos de Adão, porque Adão aceitou isso, Adão aceitou esta vida. Uma vida, então, de autoglorificação, uma vida que é a glória deste mundo, uma vida que busca a glória para si por parte de outros homens. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, por exemplo, eu não vou ler agora, mas ele vai dizer assim, por que vocês não creem em mim? Ele diz isso, se eu não me engano, lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Por que vocês não creem em mim? Ele diz assim, porque vocês buscam a honra uns dos outros. Vocês querem a honra humana. Então é isso que existe fora de Cristo.
Então os homens, eles buscam a glória deste mundo, eles buscam a honra deste mundo. E aí, meus irmãos, esta honra deste mundo, ela é uma honra que não tem esse sofrimento aqui. Porque esse sofrimento, que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, nós já estudamos também isso. Vocês lembram quando eu disse para vocês, por que Jesus trouxe essa palavra tão dura para Pedro, dizendo para ele que ele ia morrer? Por que Jesus Cristo fez isso? Ora, ele fez isso, irmãos, para mostrar que Pedro iria sofrer, porque ele é um discípulo de Jesus e o mundo odeia Cristo, porque odeia o Pai. Lembra que eu li com vocês e nós já estudamos isso aqui várias vezes durante essas exposições no Evangelho de João. Mas então o homem que não segue Cristo, mas se autoglorifica e busca a honra, o louvor, a glória dos outros homens, esse homem não sofre. Quando eu digo não sofre, não quer dizer que ele não sofre. Essa vida todo mundo sofre, mas eu estou dizendo que ele não sofre por Cristo. Ele não sofre a desonra que é para o mundo seguir a Cristo. Ele está livre disso. Ele faz o que o mundo quer. Ele agrada os seus pares, ele agrada as pessoas que estão em volta dele nesse sentido. Ele adora os ídolos deles, ele serve ao que os homens servem, ao que os homens amam. Portanto, ele não vai ter problema com os homens. Jamais ele vai ser perseguido por causa de Jesus. Jamais ele vai sofrer perseguição, podendo até sofrer a morte, como é o caso de Pedro, por causa de Jesus. Por quê? Porque ele não serve Jesus. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia Deus, o mundo em Adão odeia Deus, então ele não vai ter essa preocupação, porque ele é um homem do mundo. Ele é uma pessoa que agrada a si mesmo, que agrada ao seu coração e agrada às pessoas que estão em volta, nesse sentido mais básico, irmãos, mais essencial, que é o quê? Que é o sentido espiritual. A grande questão não é se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é inteligente, se é ignorante, se é brasileiro, se é americano. Isso aí, irmãos, isso aí é só um acidente, é só um detalhe, vamos dizer assim, que realmente não é mais importante sobre nós. O mais importante é, nós estamos seguindo Cristo ou estamos seguindo Adão? É isso que faz a diferença, é isso que realmente faz a diferença na humanidade. É por isso que os cristãos, eles são tão diferentes, os genuínos cristãos, eles são tão diferentes. Por quê? Porque eles não estão seguindo Adão, eles estão numa outro tipo de vida, eles compreendem o mundo todo e a verdade, o universo, a vida deles, a vida dos que estão em volta deles e todo o universo, eles veem isso diferente dos homens do mundo. Por isso eles estão dispostos a morrer por Jesus, porque eles sabem que é a verdade. Eles sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Eles entenderam tudo isso. Então essas pessoas, irmãos, são pessoas absolutamente diferentes daquele outro tipo, do homem normal, do homem natural, que segue Adão, não sofre por Cristo, se autoglorifica e é honrado e glorificado pelos outros homens, irmãos. E aí, meus queridos irmãos, nessa noite eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, de uma maneira que nós pensássemos na nossa própria vida. Nós estamos sendo chamados, essa é a proposta do cristianismo genuíno, esse é o cristianismo verdadeiro. Nós estamos sendo chamados, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso para Pedro, ele está dizendo isso para nós. Ele está dizendo para nós, que está no final do versículo 19, segue-me. Ele está dizendo para nós, o que está no final do versículo 22, segue-me tu. E ele está dizendo para nós também, o que está, vamos voltar agora, eu peço para vocês, nós vamos ficar um pouco aí no capítulo 12, pouco não, praticamente toda essa mensagem, porque o capítulo 12 ele é muito importante, para nós entendermos melhor essas coisas. Quando ele diz, isso é o que, no versículo 26, ele está dizendo, se alguém me serve, siga-me. Ele está dizendo isso para nós. Você serve Jesus? Siga Jesus. Eu sou um crente, eu sou um cristão, eu creio no Senhor Jesus, então siga Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Vejam bem, meus irmãos, nós temos
duas opções nessa vida, só. Ou nós seguimos Adão, ou nós seguimos Cristo. E hoje o que eu quero falar para vocês aqui, irmãos, é exatamente o que significa esse seguir a Cristo. Eu já falei na primeira exposição dos versículos 18 e 19, eu falei para vocês, só que eu falei muito rapidamente. Vocês lembram que eu disse seguir Jesus na vida, de serviço, seguir Jesus na morte, seguir Jesus na sepultura, mas também seguir Jesus na ressurreição. Isso é seguir Jesus, né? Mas aqui nesse capítulo tão precioso, capítulo 12, que eu já fiz a exposição já há um bom tempo, né? Está lá no capítulo 12. Meus irmãos, esse trecho que vai do versículo 20 praticamente até o final, né? No final não, mas aqui no versículo praticamente até o final. Mas eu não vou ler tudo, mas eu quero destacar para vocês aqui esse trecho. Ele mostra com detalhes do que Jesus está falando. Quando ele fala aqui no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Esse versículo, ele está inserido dentro dessas palavras maiores, né, em maior quantidade, e que ela tem um tema realmente, esse, seguir Jesus, né? Ele está inserido, esse trecho está inserido, irmãos, nessas verdades que o Senhor Jesus está falando aqui, e que está relacionada realmente a segui-lo, a seguir o seu exemplo. E esse não é um tema único, nem mesmo principal, né? Mas é um tema que depende do outro tema maior. Ele está falando aqui da obra dele, por isso que ele está dizendo siga-me. Ele está falando do que ele está fazendo, do que ele está operando para a nossa salvação e do que isso está trazendo para ele, né? Como sofrimento e como glória e assim por diante. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, quem é meu servo, siga-me. Siga-me nisso que eu estou fazendo. O que ele está falando, meus irmãos? Eu queria ler com vocês esse trecho. Nós vamos fazer uma leitura primeiro dele, depois nós vamos destacar algumas coisas, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, vamos ler capítulo 12, versículo 20 em diante. Observe o que ele diz aqui. Ora, João capítulo 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que o seu grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei
que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha o que ele diz aqui, irmãos: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Observe então aqui o que está escrito. Quando o Senhor Jesus Cristo diz siga-me, ele está falando: siga os meus passos, e os meus passos são passos o seguinte: são passos que não agradam ao mundo. São passos de sofrimento. São passos em que você vai contrariar o mundo, a humanidade pecaminosa, e não vai receber a honra, a glória deles, muito ao contrário, a perseguição e talvez, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, como foi com os apóstolos, até mesmo a morte. Agora, se você não seguir, você não vai sofrer. Se você não seguir, você não vai deixar de ser honrado pelos homens. Os homens vão te glorificar. Se você amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus, você não vai precisar passar por tudo isso. Mas esse é o outro caminho. É não me seguir. É não seguir os meus passos. Então, vocês compreendem, irmãos? É isso que o Senhor Jesus aqui está dizendo. Se vocês me seguirem, vocês vão ser honrados pelo Pai. Se vocês me seguirem, vocês vão glorificar também ao Pai. Mas se vocês não me seguirem, vocês vão honrar a si mesmos, o mundo vai honrar vocês e vocês não vão ter sofrimento por parte do mundo. É isso, irmãos, são os dois tipos de vida. Nós, então, diante de nós, o que é o cristianismo? O cristianismo é alguma coisa que necessariamente é seguir a Cristo, e é seguir a Cristo vivendo para a glória de Deus, e até se for preciso morrendo para a glória de Deus. O final é a glória de Deus, mas necessariamente terá algum sofrimento que diz respeito a que nós não vamos agradar este mundo, que o mundo ele vai se opor a nós, ele não vai aceitar, irmãos, a nossa vida e o nosso testemunho. E agora vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Ele diz, o texto, irmãos, é claro que eu não vou fazer uma exposição detalhada, é um texto riquíssimo, irmãos. Nós vamos só olhar aqui alguns princípios aqui, mas para o nosso caso, que o nosso caso é que nós temos interesse de olhar sobre o que é seguir Jesus. Para nós entendermos, nós temos que compreender o que aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui. Ele veio para a nossa salvação, ele veio para morrer na cruz por nossos pecados. Ele diz aqui no versículo 24 que na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ou seja, ele precisava entregar sua vida e morrer por nossos pecados. Se ele não morresse, ia ficar ele só.
mas se ele morresse, haveria muito fruto, muitos seriam salvos. E ele disse isso em que contexto? No contexto em que os gregos, meus irmãos, vão procurá-lo, querem falar com ele. É isso que diz o versículo 20. O versículo 20 diz: havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa e foram dirigir-se a Filipe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. E aí Filipe diz a André, e André fala com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ouve o que André fala, ou seja, do interesse dos gregos em virem para ver Jesus, aí ele diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O que ele quer falar aqui? Chegou o momento da minha morte. Irmãos, aqui, vocês devem lembrar disso, que aqui o Senhor Jesus está finalizando o ministério público dele. Lá no versículo 36, no finalzinho do 36, João diz: estas coisas disse Jesus e retirou-se, ocultando-se deles. Ou seja, aqui, o que João está falando, está destacando para nós, é que está se encerrando o ministério público do Senhor Jesus Cristo e vai entrar o ministério último dele, as últimas horas, o último momento, no ministério privado, que é quando ele reúne os discípulos, ele estabelece a Santa Ceia, e ele faz aquele último discurso que está ali do capítulo 13 ao capítulo 16, ele faz a oração sacerdotal no capítulo 17, e aí ele sai para ser preso, atravessando o rio, né? O córrego ali, que nós temos lido lá no capítulo 19, e vai para o jardim para ser preso. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no final. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala, é chegada a hora. Ele está dizendo: é chegada a hora da minha morte, é chegada a hora do meu sacrifício. E quando ele fala é chegada a hora, veja o que ele diz, o Filho do Homem, é chegada a hora em que o Filho do Homem, estou lendo o versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando ele ora lá no capítulo 17, meus irmãos, nos primeiros versículos do capítulo 17, ele fala assim, ele diz assim, nós já vimos aqui também: Pai, é chegada a hora. Olha, as mesmas palavras, é chegada a hora. Que hora é essa? A hora da morte. Algumas vezes o Evangelho de João diz: não era chegada a sua hora. E eles não matavam ele, não conseguiam matar. Queriam matar desde muito tempo, mas não conseguiam matar, porque ainda não era chegada a hora dele morrer na cruz. Mas agora estava chegando a hora, ele estava finalizando o ministério dele. E ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, ele está dizendo, é exatamente na morte que o Filho vai ser glorificado. E em sendo glorificado o Filho, o Pai também é glorificado. Na morte de Jesus, o Filho e o Pai é glorificado. Deus é glorificado. E é isso que ele está falando aqui no versículo 23 do capítulo 12. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Glorificado em que sentido, irmãos? É porque ali na morte de Jesus, Deus estava mostrando o seu amor. Deus estava mostrando a sua graça. Deus estava mostrando a salvação, porque Ele está dando o Filho dele, seu Filho unigênito, que se tornou homem como nós, para morrer naquela cruz maldita, levando a nossa maldição, o nosso pecado. Então aquela morte, como nada neste mundo, como nenhuma outra obra de Deus, irmãos, está mostrando quem é Deus. Que Deus cheio de amor. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Então ali na cruz, irmãos, está expresso este mundo que odeia a Deus, este mundo que, se pudesse, mataria a Deus, e é por isso que ele está matando Jesus, um mundo que odeia tanto a Deus, mas Deus é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que dá o Filho dele para salvar este mundo. Então Jesus está dizendo: aqui está
A Bíblia diz que os anjos olham para isso para aprender do amor de Deus, para aprender da graça de Deus. Eles estudam isso, meus irmãos. Na verdade, todo domingo nós estamos estudando essa grande obra, procurando entender melhor o amor de Deus, a graça de Deus. E na eternidade nós vamos continuar meditando nisso que Deus fez. A cruz, irmãos, ela glorifica a Deus. Esse é um assunto tão vasto, tão glorioso, irmãos, que vai para além da nossa mente, né? E na verdade, irmãos, nós vamos entendendo por obra da graça do Espírito Santo gradativamente. Mas o que Jesus está dizendo é isso. Deus está sendo glorificado ali na morte de Jesus. Então nós temos a glória de Deus. Nós temos o Senhor sendo louvado. Quando vocês pegam os salmos, vocês não observam que os salmistas, eles dizem assim, Salmo 96. Irmãos, me permitam, vamos olhar aqui, eu não vou ler todo o Salmo 96, mas só para ilustrar, para que vocês possam compreender isso. No Salmo 96, meus irmãos, aquele salmo que de vez em quando nós cantamos aqui na nossa igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, Senhor Jesus Cristo não, o salmista, né? Ele diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. É isso. Ele está dizendo aqui, o salmista está dizendo que Deus está sendo glorificado, meus irmãos amados, na sua salvação. E o salmista está dizendo, anunciem, falem. Olha, a igreja evangeliza. Eu falei para vocês hoje de uma pregação que eu ouvi do pastor Ronaldo Lindório. E eu vou lembrar que essa pregação é uma pregação muito, muito especial. E ele diz assim, por que nós anunciamos o Evangelho? O motivo mais importante, irmão, não é nem mesmo a salvação das pessoas, é a salvação das pessoas. Nós amamos as pessoas. Mas o motivo mais importante é que quando você anuncia o Evangelho, você está glorificando a Deus. Você está falando da salvação que Deus operou na pessoa de Jesus. Salmo 96 diz isso, anunciem, falem da sua glória. Falem da sua glória. Então, aqui está a glória de Deus. Irmãos, nós cristãos, essa é a essência da verdadeira vida. Essa é a essência da verdadeira vida. Como nós precisamos entender isso? Nós cristãos, nós somos chamados para que toda a nossa vida, nossas palavras, a nossa vida, glorifiquem a Deus por causa da salvação. É isso. Por isso que quando Pedro morreu, João diz, Jesus falou isso, para mostrar de que maneira Pedro iria glorificar a Deus na sua morte. É isso, gente. A nossa vida passa a ser uma vida para honrar Deus, para glorificar Deus, por causa de Jesus. Agora, Jesus, que é o homem por excelência, é o homem perfeito, a vida toda dele foi isso. A vida toda dele foi isso. Viver para a glória. Olha o que ele diz mais um pouquinho, irmãos. Ele diz no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Jesus, naquele momento que ele estava fazendo aquele discurso ali, que ele estava para se retirar, era o último testemunho público, portanto, nós podemos dizer, ele faz uma oração ali, na hora. Ele ora e diz, Pai, glorifica o teu nome. Você vê a oração de Jesus? O homem Jesus está dizendo, eu vou ser glorificado. O Filho do Homem vai ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas quando o homem é glorificado, o Filho do Homem é glorificado. Quem é o Filho do Homem? Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, porque ele se tornou homem. Quando ele é glorificado, o Pai é glorificado. E toda a vida de Jesus tem esse alvo, glorificar o seu Pai Celestial. Então Jesus faz uma oração, irmãos. Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, esta é a oração por excelência. O cristão
E essas coisas que eu estou falando de seguir Jesus. Nós estamos seguindo Jesus. E seguir Jesus é viver para a glória de Deus, é morrer para a glória de Deus. E a oração mais essencial do cristão, o que o cristão mais pede, irmãos? Qual é a principal súplica do cristão? Qual é o nosso primeiro pedido? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é o primeiro pedido que você deve, ao você se levantar e acordar? Você deve orar. Antes de qualquer coisa. Fazer uma primeira oração logo. E qual é o seu primeiro pedido? Pai, que na minha vida hoje o Senhor seja glorificado. É isso, irmãos. E o Senhor Jesus Cristo está orando aqui, está dizendo assim: Pai, glorifica o teu nome. Naquele mesmo momento, veio uma voz do céu, João diz aqui no versículo 28. Então veio uma voz do céu que dizia assim: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O que é isso? Deus Pai respondeu para o Filho naquele momento, e quando ele responde isso, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Foi uma voz potente do Pai, né? E que foi tão potente que o povo dizia, é a voz de Deus, e o povo dizia, foi um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou, mas Jesus disse, não veio esta voz por amor de mim, olha só que coisa maravilhosa, mas por amor de vós, para que vocês saibam, para que vocês entendam isso, para que vocês entendam o que está acontecendo. Deus é amor. Ele está mostrando o seu amor na pessoa do Filho. E quando ele falou lá do céu, ele está mostrando o seu amor por vocês. Jesus está dizendo, o amor de Deus está expresso no fato de que o Filho vai morrer por pecadores. E Deus quer que todos saibam disso. E Deus amou o mundo. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. E aqui é o amor de Deus, irmãos. Só que o conteúdo da frase, da palavra do Pai, desse trovão, né, que eles achavam que era um trovão, foi: eu já o tenho glorificado. O que o Pai estava dizendo é: Filho, toda a tua vida tem sido uma glória para mim. Olha só, irmãos. O Pai está dizendo para o Filho: toda a tua vida tem sido uma glória para mim. Mas eu vou glorificar ainda mais. E outra vez, melhor dizendo, eu vou glorificar o meu nome. Aonde? Porque a tua morte também vai ser para a minha glória. Irmãos, o que o Pai está dizendo para o Filho é isso: toda a tua vida, filho, tem sido para a minha glória. E a tua morte tem sido para a minha glória. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, siga-me, quando o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro, siga-me tu, não fica curioso com a vida de João, o teu papel é me seguir. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo, ele está dizendo isso. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é viver de uma tal maneira como Jesus, de forma que Deus está sendo glorificado na nossa vida e Deus vai ser glorificado na nossa morte. A nossa vida é uma vida para Deus, uma vida dedicada a Ele, é uma vida de honra a Ele. É claro, meus irmãos, que isso não vai ser perfeito. Jesus é perfeito. Nós não vamos viver na perfeição de Cristo. Mas, na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, mais e mais nós vamos vivendo para a sua glória. Mas isso é seguir Jesus, é viver para a honra, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas isso envolve o que, irmãos? Lembra que eu falei na introdução? Sofrimento. Sofrimento. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele diz no versículo 24, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus diz lá no versículo 27, agora minha alma está
perturbada. Preste atenção na linguagem de Jesus. Agora minha alma está perturbada. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim. Eu vim para esta hora. A alma de Jesus estava perturbada por causa do sofrimento, por causa do que viria na cruz. Na cruz ele iria carregar a ira terrível de Deus por causa das nossas maldições. Irmãos, eu já citei aqui, tem um sermão de Jonathan Edwards sobre o sofrimento de Cristo, que eu recomendo vocês lerem, em que ele diz assim: no Getsemane, o Senhor Jesus teve uma antevisão do sofrimento dele na cruz. Por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aqui é a mesma coisa. Quando Jesus fala isso, a minha alma está perturbada, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Se possível, passa de mim este cálice. Mas ele diz assim em seguida: mas para isto vim, a esta hora. Ele não retrocederia. Ele ia até a cruz por amor ao Pai, por amor a nós. Quando Jesus Cristo diz, sigam-me, ele está falando a mesma coisa. Não no sentido que nós vamos morrer por nossos irmãos, não é nesse sentido. Não no sentido de que nós vamos dar a nossa vida de forma expiatória, como Cristo deu a sua vida para expiar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Não nesse sentido. Mas no sentido que quando nós seguimos a Cristo, nós vamos atrair muito sofrimento sobre nós. Sofrimento da parte de quem? Daqueles que mataram Jesus. Jesus disse: eles me odeiam, então eles vão odiar vocês também, os meus discípulos, o mundo. E eles me odeiam porque eles odeiam o Pai. Então vocês estejam certos. Quando Jesus diz sigam-me, Jesus já está dizendo, lembra de João 16, que ele diz: eu falo para que vocês não se escandalizem. Eles vão expulsar vocês das sinagogas e vai ter gente que vai dizer assim, que está honrando a Deus, matando vocês. Então estejam prontos, não se assustem, porque o caminho de Cristo é um caminho de sofrimento diante de um mundo que odeia a Deus. Então, meus irmãos, é um caminho em que, ao mesmo tempo que eu vou glorificando a Deus, eu posso estar certo de que eu não vou agradar um monte de gente. Eu não vou agradar este mundo. Eu vou ter pessoas que se voltarão contra mim. Às vezes, de forma mais leve, às vezes de forma mais séria, que é expulsando da sinagoga, vejam só, e às vezes de forma mais extrema de todas, a pior de todas, que é me matando. Como nós temos, meus irmãos nossos morrendo neste mundo, nesses dias, não nos enganemos, e ao longo da história, muitos deram a sua vida pela sua fidelidade a Jesus Cristo, o mundo que os matou. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, irmãos, é que isso causa perturbação, angústia. Jesus disse lá para Pedro: vai te levar para onde tu não queres. Lembra? Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Mas Jesus foi por amor. Jesus disse: para esta hora vim. Jesus que disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, foi aquele que disse em seguida: seja porém feita a tua vontade, não a minha. Ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer. Pedro não foi morrer feliz. Pedro não queria morrer. Quem quer morrer? Quem que quer sofrer? Mas Pedro se entregou por amor, como Jesus se entregou por amor. Como Jesus foi até a cruz por amor. Então, é um caminho de sofrimento, mas é um caminho de amor. E aí Deus é mais glorificado ainda, porque ali mostra o amor de Deus. Jesus estava glorificando a Deus, Pai. Pai estava sendo glorificado, porque ali está o amor de Deus. Cristo morre por amor. Deus Pai dá o Filho por amor. Cristo
morre por amor. E nós seguimos a Cristo, tivemos que morrer, vamos morrer. E tudo isso por amor. E é por isso que tudo isso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que nos sustenta e que nos transforma, em tudo isso Deus é glorificado, porque ali se expressa a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Mas, meus irmãos, notem que Jesus fala para um mundo que não quer a luz. Essa mensagem que eu estou lhes dizendo é uma mensagem absolutamente contrária à natureza deste mundo e à natureza pecaminosa e aos filhos de Adão. Jesus diz a eles, versículo 35, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas, olha só, não sabe para onde vai. Jesus está dizendo, veja que amor. Jesus diz assim, olha, o Pai falou por amor a vocês. E aqui ele está amando aquelas pessoas. Ele está dizendo para aquelas pessoas, irmãos, aproveitem. Aproveitem que eu estou aqui. Eu sou a luz, aproveitem. Eu tenho feito milagres. Eu tenho falado a verdade. Eu sou o verbo de Deus. Eu vou morrer na cruz. Jesus está dizendo, enquanto vocês têm a luz, aproveitem. Creiam na luz. Para que vocês se tornem, então, o que, meus irmãos? Andai enquanto tendes luz. A luz está com vocês. A luz ainda está por um pouco de tempo. Andem enquanto tendes luz, para que as trevas não apanhem vocês. Aproveitem. Agora, se vocês não aproveitarem, as trevas vão apanhar vocês. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É um cego, irmãos. É um ignorante espiritual. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é isso. E João, ele vai adiante e ele vai explicar. Ele vai dizer assim no versículo 37, olha só que coisa triste, irmãos. Porque isso é um mundo, tá? Isso é um mundo natural. Ele diz assim no versículo 37, e ainda que tenham feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, eles não aproveitaram a luz. Eles não creram. Jesus disse isso no versículo 36, ele diz, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Creiam. Mas eles não aproveitaram. Eles não creram. Eles preferiram as trevas. Eles preferiram a cegueira espiritual. Eles preferiram ficar andando no mundo, apalpando, sem saber para onde estavam indo. Sabe por quê? João 3. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E eles não queriam que as suas obras fossem condenadas, fossem reprovadas. Então eles dizem, não, nós não queremos reconhecer que nós somos contrários ao Deus verdadeiro e temos pecado contra Ele. Porque para nós esse Deus não existe, nós odiamos a Ele. A luz mostra isso e nos reprova e nos mostra condenados diante de um Deus santo, mas nós dizemos não, nós não queremos. Então nós corremos para as trevas. Essas trevas que vão nos deixar cegos. Preste atenção nisso, irmão, veja que coisa. É a situação do mundo, irmão, a situação espiritual do mundo. Por isso que vocês entendem por que Jesus diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo? Porque só a igreja tem luz, gente. Só a igreja é lâmpada, porque ela mostra a luz de Cristo. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Porque o mundo todo está na mentira, nas trevas, no engano, andando, apalpando, cegos, não sabe para onde estão indo, irmãos. Assim a filosofia, a política, assim as relações humanas, os homens não sabem o que fazer. Estão perdidos. Mas o pior não é isso.
O pior é que quando a luz brilha, eles rejeitam a luz porque a luz condena eles e eles não querem. Eles então preferem ser enganados, eles vão para os seus ídolos para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí, qual é o resultado disso? Endurecimento. Então, quando a luz brilha, as pessoas não aproveitam, Deus as entrega. Romanos capítulo 1, Deus as entrega aos seus próprios corações. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 1, e aqui João, ele fala numa linguagem semelhante. Vamos ler, por favor. Ele diz no versículo 37, e ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, e por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou deles. O que João está dizendo aqui é que quando Jesus viesse, Deus mesmo não daria o coração quebrantado para o povo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham rejeitado tanto já a palavra de Deus. Então eles tinham a luz, mas o coração deles era duro e rejeitava a luz. E João continua, veja que verdade, quando ele diz assim, apesar de tudo, versículo 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aí ele explica, né? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ele está dizendo aqui que até os dos principais creram, mas eles ficavam calados. Eles não confessavam, eles não publicavam aquilo, ficavam escondidos, porque eles não queriam desagradar os seus pares. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles amavam mais, irmãos, os privilégios. Preste atenção nisso. Eles amavam mais os privilégios humanos. Estar na sinagoga, ter o poder humano. Eles eram principais e aquilo eles não queriam perder. Então eles ficavam, não vamos dizer que cremos. Não, nós sabemos que ele é verdadeiro, mas não vamos dizer. Vamos ficar calados para não sermos expulsos. E João diz, porque amavam mais a glória dos homens. Eles queriam, irmãos, ser honrados pelos seus pares, ser honrados pelos homens. Jesus tinha dito, se alguém me serve, versículo 26, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Mas eles não querem a honra do Pai, eles preferem a honra dos homens. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, é isso. O que eu falei para vocês desde o início da nossa exposição hoje é isso. Nós temos esses dois caminhos. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo para Pedro, Jesus está dizendo para Pedro, isso tudo aqui está dizendo assim, olha, o meu caminho é um caminho que tu vais viver para a glória de Deus, amando o Pai. Só que é um caminho de sofrimento. É um caminho que o final dele é a glória de Deus. É um caminho, é me seguir, é seguir a mim, é seguir o meu caminho. E eu fiz isso. Eu sou o modelo. Eu sou o perfeito modelo. E tu tens que seguir o meu caminho, ou seja, tu tens que viver e morrer para a glória de Deus. E não buscar honra humana. Isso vai ter sofrimento. Vai ter a desonra dos homens. Os homens vão falar mal de você, perseguir você, tirar os seus direitos e talvez matar você. Mas isso é
É a consequência de seguir a Cristo no mundo que odeia a Deus. Meus irmãos, o mundo não quer isso. O mundo quer as trevas. O mundo quer ser enganado. Ele diz no versículo 45, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas o mundo quer as trevas. O mundo quer ser enganado. Então, nós temos essas duas opções. Irmãos, o cristão ele vive numa tensão. Porque ele está no mundo, ele vive numa tensão no trabalho, no estudo, na família. Qual é a tensão? É que ele está neste mundo, mas ele não vive como o mundo. Ele está inserido aqui, mas ele é um servo de Cristo, ele é a luz. Então ele é um incômodo para os outros. E ele vai ser tentado o tempo todo a ceder para a honra do mundo. Mas ele deve se firmar. É isso que Jesus está dizendo. Firme-se. Siga-me. Se tiver que sofrer, sofra. O final, e eu quero aqui, já indo para o finalmente dessa mensagem de hoje, eu quero que você pense o seguinte agora. Eu quero que você pense, irmão, no que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 35. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E você compara com o versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele está colocando o seguinte: na medida que eu sigo Jesus, eu estou seguindo a luz. É como se eu estivesse seguindo uma lâmpada e eu sei para onde eu estou indo. Vocês lembram? Eu posso ilustrar assim, com Israel no deserto, que Deus o guiava na sua luz, né? Então nós estamos seguindo a Cristo, Ele está nos iluminando, e quem segue a Cristo não anda nas trevas, as trevas vão embora. Agora isso vai trazer sofrimento, mas o final é um final glorioso. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o final, e isso tem a ver também com seguir a Jesus. Vocês lembram que eu disse, né? Seguir a Jesus lá naquela exposição é seguir no serviço, na morte, na sepultura e na ressurreição. Vamos voltar para o versículo 24? No versículo 24 diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. O que ele está dizendo aqui é que ele, a morte dele vai dar fruto, porque é do túmulo que vem a vida, é do túmulo que sai a ressurreição. Jesus morreu, é como Joe Owen falou no seu livro, né? Eu já citei aqui várias vezes durante os anos, a morte da morte na morte de Cristo. Lembra dessa frase maravilhosa? Que frase perfeita, é isso mesmo. A morte morreu quando Jesus morreu. Então, a morte da morte na morte de Cristo. Jesus estava ali pagando por nossos pecados, nos justificando, nos salvando, nos libertando. Por isso ele ressuscita, ele vence a morte. Então Jesus está dizendo isso: se o grão de trigo não morrer, fica só ele, ficava só Jesus. Mas se ele morre, dá muito fruto. Irmãos, o que significa? Significa que nós somos esse fruto. Nós estamos na videira, nós somos o fruto. Só que Jesus diz lá, lembra que Jesus diz lá na ilustração da videira: quem permanece em mim dá muito fruto. Então, nós somos fruto dele e nele nós frutificamos. O que significa isso? Significa, meus queridos irmãos, que o nosso final é glorioso, é um final de vitória, é o reino de Deus. E a nossa vida, por nossa vida,
vai se manifestar o fruto espiritual, o fruto do Espírito, que glorifica a Deus, que honra a Deus, e que nós vamos vencer no final. E mais, através da nossa vida. E não desacredite disso, meu querido irmão e irmã. Através da sua vida, você sendo fiel, você seguindo o caminho de Cristo, outras pessoas crerão em Jesus também. Porque nós estamos aqui para evangelizar. Nós estamos aqui para proclamar. Lembra do Salmo 96? Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Esse é o principal objetivo, anunciando as suas obras, vivendo o Evangelho, não retrocedendo, mesmo que tenhamos que sofrer ou morrer, mas na medida que nós vamos falando, nós vamos sofrendo, nós vamos morrendo. O princípio do trigo que morre para dar muito fruto acontece também na nossa vida. Isso também significa seguir Jesus. Significa que assim como Ele deu fruto, nós também daremos fruto nele. Fruto de quê? Fruto de almas mesmo. O Senhor Jesus, Ele quer nos usar, meus irmãos, para nós levarmos o Evangelho à nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, de faculdade, aos nossos conhecidos, às pessoas que conhecemos na internet. Ele quer nos usar para isso. E Ele vai nos usar na medida que nós andarmos seguindo a Ele. Nós daremos fruto. Nós vamos vencer no final. E Ele há de nos usar durante essa vida para que o Evangelho chegue a muitos. E eles creem também. E assim a igreja vai crescendo. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Talvez você diga assim, o pastor falou muito de sofrimento hoje. Mas, irmãos, é um sofrimento glorioso. É um sofrimento que o final é a vitória. Vocês lembram que Paulo diz? O nosso sofrimento é passageiro, mas a glória vindoura é eterna. Então, hoje à noite, eu quero que vocês pensem e apliquem isso nas suas vidas. Hoje nós somos bem pouquinhos aqui. Não interessa, meus irmãos. Deus nos trouxe aqui hoje à noite para falar conosco essa mensagem. E nós vamos aplicar a nossa vida hoje com a graça de Deus. Aplique a sua vida. Jesus está dizendo para você, siga-me. Siga Ele. Siga Ele. E viva de tal maneira que Ele seja glorificado. Amém? E quanto aos irmãos amados que não estão aqui, vamos orar por eles. Vamos pedir graça e misericórdia também sobre eles e sobre todos os que nós amamos, para que todos sigam Jesus, para que todos amem Cristo, para que todos se aprofundem nesse amor e deem mais e mais glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, hoje nós estamos aqui nesta noite de domingo, desse mês de julho de 2023. Neste culto, Senhor, de adoração, de louvor ao Seu nome, em que temos ouvido sobre seguir Jesus, andar nos Seus caminhos. Ó Senhor, nos abençoe. Nós ouvimos a Sua palavra, o que for verdadeiramente Sua palavra, pedimos, aplica a nossa alma, Senhor, nos animando para nós decididamente seguirmos, Te buscarmos, seguirmos Seus passos, conhecer mais e mais ao Senhor, seguirmos os Seus exemplos, Senhor, de amor a Deus, de uma vida para a glória de Deus, de viver na luz. E o final, Senhor, é a vida, enquanto que as trevas é perdição, é morte, é destruição. Livra-nos de seguir esse engano, esse caminho, mas que todos nós aqui sejamos crentes genuínos e seguindo ao Senhor, e também os amados, todos os irmãos da nossa igreja, e todos os amados que conhecemos, e todos os amigos que ainda não são cristãos, todos os nossos próximos, oramos por eles, inclusive pedindo que a nossa vida seja um testemunho para que o Evangelho chegue a eles também sejam salvos, Senhor. Ó Deus, opera isso, por Sua graça, por Sua misericórdia bendita, em o nome de Jesus nós oramos assim, Pai. Louvado seja o Senhor, hoje e para sempre em Cristo. Amém e amém.